Mas sempre, sempre que a gente fala sobre uma situação onde uma mulher é vítima de alguma coisa, os erros dela vêm à tona mais do que o fato em si que ela sofreu. Olá, eu sou a Thay, bem-vindo de volta ao meu canal. Cerca de uma semana atrás, eu fiz um vídeo aqui expondo todos os pormenores do processo da Blake Lively contra Justin Baldoni, Jamie Heath e alguns outros agentes da grande campanha que foi orquestrada para acabar com a reputação dela, além de todo o assédio sexual que ela sofreu dentro do set de gravações do filme É Assim que Acaba. Cerca de uma semana depois da publicação da matéria do New York Times que abordou, que expôs tudo o que aconteceu no set de gravações, a internet virou de cabeça para baixo de novo com a matéria da Variety, explicando o processo que o Justin Baldoni e algumas outras pessoas estavam fazendo contra o New York Times. E do mesmo jeito que a perspectiva de todo mundo meio que a vida havia mudado, em grande parte eu diria, quando a matéria do New York Times saiu, muitas pessoas passaram a ver a história em favor da Blake, de repente a perspectiva de todo mundo mudou de novo. E agora todo mundo tava do lado do Justin. Poucas pessoas continuaram firmes nas suas convicções e algumas estão no meio termo completamente confusas sobre o que se pensar sobre essa história toda. Era exatamente esse o que o processo dele objetivava. Por isso eu vim aqui explicar exatamente o que é esse processo e por que ele não refuta absolutamente nada do que a Blake falou no processo dela. Pra quem disse nos comentários do último vídeo que tem novas informações e a gente precisa abordar essas novas informações, cá estamos nós apontando essas novas informações, que na verdade não são nenhuma informação nova. Porém, antes disso, a gente tem que esclarecer alguns pontos. Primeiro, eu continuo irredutível com relação a absolutamente tudo que eu disse naquele vídeo. Eu vou deixar uns cards aqui se você ainda não assistiu. Não tem absolutamente nada que eu sinta a necessidade de corrigir ou que a minha opinião tenha mudado sobre. Segundo, com relação ao ponto de vista de vocês sobre a Colleen Hoover em toda essa situação, na promoção do filme, os livros dela, que vocês comentaram naquele vídeo. Eu absolutamente concordo. Ela é notoriamente conhecida por não saber lidar com os temas que ela aborda nos livros de maneira sensível e responsável. Também não aceitar as críticas, às vezes muito válidas, aos trabalhos dela. Mas eu não vou me aprofundar nisso porque eu planejo falar sobre a Colleen Hoover num vídeo específico, sobretudo agora que ela anunciou que não vai mais escrever, vai se aposentar. A questão é que toda essa crítica sobre como o marketing do filme foi horrível, sem bom senso, que não abordaram a pauta do filme, não, sei lá, promoveram instituições que trabalham com essa causa, que trataram como romance, enfim, tudo isso é verdade, tudo isso é válido, tudo isso tem que ser criticado, eu concordo. No entanto, duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Tudo isso é verdadeiro e aconteceu assédio sexual dentro do set de gravações do filme, por parte do Justin Baldoni e por parte do Jamie Heath. Uma coisa não invalida a outra e uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Você pode odiar a Colleen Hoover, você pode odiar o filme, você pode odiar a Blake Lively, você pode achar que ela é uma pessoa horrível. E ela pode ser uma pessoa horrível, eu honestamente não me importo. Mas ela continua tendo sido vítima de assédio sexual. Ela ser uma pessoa horrível não invalida o fato dela ter sofrido isso, entende? Mas sempre, sempre que a gente fala sobre uma situação onde uma mulher é vítima de alguma coisa, os erros dela vêm à tona mais do que o fato em si que ela sofreu. A pergunta que eu deixo pra todo mundo que quer falar sobre o comportamento da Blake durante a promoção do filme e a Colleen Hoover e não sei o que, quando a gente aponta o assédio sexual que aconteceu dentro do set, é o que tem a ver? Por que a gente tá falando sobre promoção de filme quando o assunto aqui é sobre o que aconteceu dentro do set de gravações? Eu vi muitos comentários, não no meu vídeo, mas em outros locais, assim, porque a Blake tem fama de ser uma grande mentirosa, ela tá inventando essa história. Sim, né, porque durante todos os anos que a gente tem como sociedade, uma mulher sempre ganha quando ela denuncia algum tipo de abuso. Nossa, a gente é sempre favorecida quando a gente denuncia algum tipo de abuso, quando a gente expõe alguma coisa que aconteceu, principalmente com conotação sexual. Nossa, aí mesmo assim é que a carreira da mulher quando ela expõe alguma coisa assim, ó. E um terceiro ponto que eu acho importantíssimo de se prestar atenção quando você tá recebendo informações sobre esse caso, principalmente se você tá, sei lá, assistindo um vídeo, seja no TikTok, seja no YouTube ou no Instagram, de alguém que não é de lá ou não entende talvez como funcionam as coisas lá e tá só recontando
o que leu em algum lugar a história, é entender que o sistema judiciário, o sistema penal, o sistema civil nos Estados Unidos não funciona igual ao do Brasil. Então não tem como a gente fazer uma comparação de igual para igual com determinadas coisas quando a gente está explicando, por exemplo, como um processo lá, alguma coisa que alguém fez e como alguém respondeu, etc e tal, porque as coisas lá não são iguais aqui, as respostas não seriam as mesmas e talvez alguma posição, atitude que pra gente aqui, do nosso conceito aqui, seria absurda, lá é a maneira mais correta de se agir, entende? Então, isso tem que ser levado em consideração e vai ser abordado futuramente numa pauta específica aqui nesse vídeo. Antes de eu falar sobre o processo em si, sobre a matéria da Variety em si, vou reiterar os participantes, os personagens dessa história. Então a gente tem Blake Lively, atriz principal, interpretando a personagem, a protagonista do filme É Assim Que Acaba, a Lily. Ela também era coprodutora desse filme, ela também tinha créditos de produção, tal como Colleen Hoover, que é autora do livro, que é ali a obra no qual o filme foi inspirado, e o próprio Justin Baldoni. Justin Baldoni não somente era o diretor do filme, como fazia o antagonista, o grande vilão do filme, meio que o ator principal, como ele era produtor e dono da empresa Wayfair Productions, acho que é Wayfair Studios, alguma coisa assim, que comprou os direitos para produzir o filme, para filmar o filme, para criar o filme. Então ele era ator principal, diretor, produtor, dono da empresa que produziu o filme. Quem tinha os direitos para licenciar, para vender, para veicular o filme nos cinemas e plataformas de streaming, etc., quem tem é a Sony. A Sony não produziu o filme. Quem produziu o filme foi a empresa do Justin Baldoni. Empresa a qual? Quem é o CEO? Quem é o... como você fala em português? Presidente? Gerente? É Jamie Heath, que também era co-host do podcast que o Justin Baldoni tinha. Outros participantes dessa história são Jennifer Abel, que é a publicista do Justin Baldoni, e Melissa Nathan, que é a publicista especializada em crises de PR, em crises de gerenciamento de imagem, que ele contratou, né, dona da empresa que ele contratou, para lidar com toda a situação. Nesse processo, sendo feito contra o New York Times, estão todos eles, como exceto a Blake, né? O Justin, Melissa Nathan, Jennifer Abel e Jamie Heath. Todos eles estão concomitantemente processando o New York Times. E esse processo, ele nada mais é do que mais um teatro para tentar mudar a narrativa e conseguir que ele vença, onde é mais importante. Não no tribunal, mas sim na corte da opinião pública. Pensa nesse processo do Justin Baldoni contra o New York Times como quando você recebe uma notificação extrajudicial. E vamos entender por quê. Essa atitude de processar o New York Times, ela é super estratégica, mas ela também é meio desesperada da parte dele. Ele, em todo o processo, ele nunca nega as acusações de assédio. O que ele faz é um reframing. Todas as respostas às acusações que ele recebeu no processo da Blake, elas são literalmente o passo a passo de uma tática extremamente comum usada por advogados chamada Darvo, que nada mais é do que uma estratégia que muitos perpetuadores usam para evitar assumir responsabilidade por um crime ou por um comportamento nocivo. Darvo significa Deny, Attack and Reverse Victim and Offender, ou seja, negar, atacar e reverter os papéis de vítima e perpetuador. Isso é muito comum nos tribunais, principalmente nos Estados Unidos, em disputas de divórcio, em acusações de violência. Isso é muito comum em relacionamentos abusivos. E é muito usado também em agências de PR, de publicidade, de gerenciamento de imagem, onde eles transformam as alegações que os clientes sofreram em ataques contra esses próprios clientes. Falsas alegações, então eles transformam esses clientes que de fato fizeram alguma coisa de errada em vítimas da história, mudando a percepção do público. O Justin, ele é um predador e ele causou desconforto no set com o comportamento inapropriado e nocivo dele, mas com esse processo, a narrativa que eles estão tentando construir aqui, não, ele não é o perpetuador. Vamos falar sobre como a Blake é nociva. Vamos falar sobre como ela tentou tomar o controle do filme. Vamos falar sobre como o marido dela gritou com o Justin numa reunião. Não vamos falar sobre as coisas que o Justin fez no set. Vamos
mudar o foco da conversa, para que as pessoas não percebam as piores coisas. E tudo isso tem funcionado, porque eu vi uma mudança drástica em favor do Justin, assim, na internet, desde a publicação dessa matéria da Variety. As pessoas celebrando como se fosse uma grande vitória contra a difamação na mídia, injustiça sendo feita, e ai, o Justin agora tá atacando de volta, ele não vai deixar barato, a Blake vai ter o que ela merece, o Justin não vai ser passado a perna. Quando na verdade, isso tudo nada mais é do que cortina de fumaça pra esconder o fato de que ele cometeu assédio sexual dentro do set de gravações. E que ele tava numa situação de poder cometendo esse assédio contra suas funcionárias. Só o fato dele não tá processando a Blake, que é a pessoa que quem de fato o acusou, dele tá processando o New York Times, já deveria dizer muito sobre o assunto. Já deveria ser indicativo suficiente de que o processo dele não é sobre justiça. É sobre confundir o público, é sobre aparência. É sobre tentar fazer as pessoas olharem para outro lugar que não ali onde ele tem culpa. E sim, as pessoas se esquecem que o comportamento dele foi tão horrível no set que o resto do elenco se recusou a dividir o palco com ele em eventos de promoção do filme. Não foi a Blake que mandou as pessoas não interagirem com ele. Essas pessoas escolheram não interagir com ele. Essas pessoas continuam escolhendo não interagir com ele até agora, e nenhuma delas veio em defesa dele, porque é indefensável o que ele fez. A distribuidora do filme, a Sony, escolheu não veicular a versão final dele do filme. Escolheu veicular a versão da Blake. E assim, eu não sou super conhecedora dessa área específica. Talvez alguém que seja possa dizer se isso é mais comum do que se parece, mas no meu ver, até onde eu vi, isso é extremamente incomum. Eu nunca ouvi falar antes de uma empresa escolhendo divulgar a versão de um produtor ao invés da versão final do diretor. Geralmente a palavra do diretor é final na produção do filme. Então isso também deveria ser indicativo de muita coisa. Sobretudo porque a gente tem várias ocasiões no processo da Blake onde ela aponta que a versão que ele queria fazer não era nem um pouco agradável. E assim, a verdade é que a grande maioria das pessoas dando suporte de verdade ao Justin agora nas redes sociais, elas são pessoas que só odeiam a Blake Lively. Por algum motivo. Não necessariamente elas gostam do Justin, não necessariamente elas acreditam piamente que ele é a vítima dessa história. Elas só querem participar de um discurso de ódio contra a Blake. Essa é a verdade. Eu, honestamente, não consigo entender como pessoas conseguem sentir mais ódio dela do que de um abusador. Honestamente, não entra na minha cabeça isso. E eu também não consigo entender como essas pessoas não reconhecem que a Blake, apesar de ser a autora do processo, não foi nem de longe a última vítima no set. Inúmeras mulheres tentaram fazer denúncias ao RH durante as gravações do filme, mas elas não foram levadas a sério, porque a Wayfair Productions não tinha uma política para lidar com situações de assédio sexual. Tampouco auxiliou essas mulheres no procedimento correto de fazer uma denúncia de assédio sexual. Então, elas não tinham nem a quem levar o seu descontentamento. E não podemos esquecer de que os perpetuadores do assédio em si eram o cofundador e o presidente da empresa. Então, assim, a quem elas iam levar? A Sony disse que ela não poderia ajudar porque ela não era responsável pela produção do filme, que elas tinham que levar as reclamações delas, as denúncias, até a própria Wayfair, que era responsável pelo que estava acontecendo no set. E a Wayfair não deu nenhum crédito ao que elas estavam falando. Fingiu que não estava ouvindo. Então elas iam fazer o quê? A única maneira de tentar resolver o que tinha acontecido foi a reunião, que é explicada no processo da Blake, onde ela disse que ou aquelas regras eram seguidas, ou ela não retornava para terminar de gravar o filme. Uma outra prova de que esse processo é só para chamar atenção é que, assim, o Justin não tem chances reais de ganhar esse processo. O New York Times não perdeu um processo legal em, sei lá, cerca de 50 anos. E isso não é só porque ele tem um time de advogados foda, porque inúmeras outras celebridades riquíssimas também têm time de advogado foda. Isso é porque o objeto das investigações que o New York Times faz e expõe é verdadeiro. Isso é porque a Meghan Talley, que liderou a matéria do New York Times, que expôs todo o processo, é uma jornalista investigativa renomada, que ganhou vários prêmios Pulitzer, por exemplo, que é famosa pelo trabalho dela expondo abuso sexual e relações de poder. Inclusive, o escândalo do Harvey Weinstein, que
iniciou o movimento Me Too. A matéria do New York Times também foi coescrita pelo Mike McIntyre, que é outro jornalista ganhador do Pulitzer, que é especializado em investigar e expor corrupção, fraude e escândalos políticos. Essas pessoas são profissionais. Essas pessoas não brincam com o seu trabalho. Elas não arriscariam inventar uma história que não tivesse sido meticulosamente investigada e comprovada a sua veracidade, sabe? Sinceramente, eles já expuseram figuras muito maiores do que o Justin Baldoni. O Harvey Weinstein, por exemplo. Você realmente acha que esses jornalistas iam arriscar toda a carreira deles? Porque se um jornalista investigativo não tem credibilidade, ele não tem nada. Pra criar uma história facilmente refutável sobre um ator que a grande maioria das pessoas no mainstream não sabiam quem é, sabe? Não tem lógica. Por que que eles iam publicar uma matéria sem chances de ser 100% verdadeira? Pra expor o Justin Baldoni? O que o New York Times ganha com isso? E uma outra coisa também que é importante de salientar pra quem acha que a Blake inventou toda essa história no processo. Os advogados da Blake também são profissionais, né? Eles não podem iniciar um processo acusando alguém de alguma coisa sem ter provas comprobatórias daquilo. Porque se eles não tiverem como provar isso no tribunal, eles perdem a licença pra advogar, como perder a OAB aqui. Então uma coisa é certa, tudo que é falado naquele processo é passível de comprovação e a matéria do New York Times sobre tudo o que aconteceu é verídica. Você pode ter certeza que o New York Times tinha todos os recursos à disposição pra verificar tudo, todos os documentos, e foi um trabalho, assim, provavelmente massivo até chegar àquela matéria. E que o departamento jurídico deles com certeza aprovou cada etapa antes de ser publicado. Outra coisa importante de contar, que acho que também algumas pessoas ficaram confusas com relação às mensagens. Como é que essas... Porque muita gente caiu nessa narrativa de que as mensagens foram forjadas, as mensagens foram inventadas. Como essas mensagens chegaram? Essas mensagens foram obtidas porque a Jennifer Abel, que é a atual publicista do Justin Baldoni, ela já era publicista dele, porém, até o verão do ano passado... Não, isso, verão do ano passado, verão lá nos Estados Unidos, no caso. Então, até ali setembro, ela trabalhava pra uma outra empresa, a qual a dona é uma mulher chamada Stephanie Jones, se eu não me engano. E ela foi demitida porque a Stephanie Jones descobriu que ela tava tentando fazer alguma coisa de errado dentro da empresa, eu não me lembro o que exatamente. Quando ela foi demitida, a Jennifer abriu sua própria empresa e levou a sua cartela de clientes com ela, incluso de Justin Baldoni. Porém, quando ela foi demitida também, ela entregou o celular da empresa. E é nesse celular da empresa que estão todas essas mensagens que foram encontradas. Quando o processo foi aberto, a Stephanie Jones, que também está processando a Jennifer Abel por outros motivos não relacionados a toda essa situação, entregou através de como eu posso dizer no Brasil, como se fosse um mandado, e entregou esse telefone para que as mensagens fossem olhadas. E é por causa disso que se tem acesso a todas essas mensagens. Elas não foram forjadas, elas não foram inventadas, inclusive no processo do Justin mesmo, ele comprova que essas mensagens existem. Quando você abre um processo, você precisa apresentar provas de que categoricamente o que você está falando é verdade. Nada naquele processo ali indica que ele tem essas provas. Ele precisaria provar que cada coisa na matéria é mentira. Então, se ele não conseguir provar que o New York Times mentiu, ou que ele usou ali de alguma forma maliciosa para poder influenciar as pessoas que liam o artigo, ele não tem nenhuma chance de ganhar esse processo. Nos Estados Unidos, eles trabalham com preponderância da evidência. Ou seja, autor do processo que deve provar que o fato em disputa é mais provável do que não é provável. Lá, a verdade é a prova final contra a difamação e por isso os jornalistas investigativos quase nunca perdem um processo legal de difamação. Além de eles serem respaldados pela primeira emenda da Constituição estadunidense, o direito à liberdade de expressão. Até agora a equipe do Justin não apresentou nada de todas as suas provas, elas não contestam irrefutavelmente nada que o New York Times alegou. Elas apenas dizem que o que foi apresentado na matéria foi lido fora de contexto, ou foi dito fora de contexto, o que não é a mesma coisa. E todas as contestações dele são só uma forma de repaginar as alegações da Blake através do ponto de vista dele. Ele não efetivamente nega que nada aconteceu. Como, por exemplo, vamos pegar o início da matéria exclusiva da Variety. Em 2 de junho de 2023, Blake Lively iniciou uma troca de mensagens com o diretor e colega de set, Justin Baldoni, que culpava sua assistente por não informá-la sobre páginas atualizadas do script. Abre aspas. Ela não percebeu que eram novos, fecha aspas. Blake escreveu. Páginas novas podem ser sempre enviadas a mim por
por favor. A atriz assinou a mensagem com um X, o símbolo universal para beijos. Em primeiro lugar, qual a necessidade de dizer que ela encerrou a mensagem com um X e é um símbolo universal para beijos? O que exatamente você quer dizer com isso, Variety? Eu acho que se alguém tá tentando incitar o leitor a alguma coisa, não é o New York Times. Segundo, universal nos Estados Unidos, né? Que em lugar mais nenhum se usa isso. A atriz enviou logo a seguir outra mensagem. Estou apenas tirando leite no meu trailer. Não é pumping, tirando leite da maquininha. Se você quiser ensaiar nossas falas. Então, Justin Baldoni respondeu. Entendido. Estou comendo com o crew e vou pra lá. 8 meses depois, essa interação foi mostrada numa matéria do New York Times por um viés bem menos leve. O Times escreveu. Justin Baldoni adentrou o trailer de Blake Lively enquanto ela estava nua, incluindo enquanto ela estava amamentando. Eu não deveria ter que explicar a diferença entre estar tirando leite e a amamentação em si. Eu não deveria. Mas, como eu sei que a capacidade de raciocínio de quem defende enfaticamente esse homem é defasada, eu vou explicar. Vou deixar bem claro. Amamentar e tirar leite não é a mesma coisa, beleza? E, ainda que ela tivesse dito que tava tudo bem, naquele momento ele viu ela amamentando. Não significa que ela deu permissão a ele pra entrar no trailer dela sem pedir, sem bater, sempre que ele quisesse. Inclusive enquanto ela tava despida. Inclusive enquanto ela tava trocando de roupa. Inclusive enquanto ela tava amamentando em outras vezes. Porque ela disse que tava tudo bem. Se ela tivesse dito que tava tudo bem uma vez, não significa que tá tudo bem toda vez. Eles não eram amigos, eles não eram íntimos, eles não eram nada. Eles eram apenas colegas de trabalho. Essa parte aqui do artigo também é interessante. Mas de acordo com o processo, foi a Blake quem mergulhou numa estratégica e manipulativa campanha com o objetivo de derrubar a reputação do Justin e usou falsas alegações de assédio sexual para assegurar controle unilateral sobre cada aspecto da produção do filme. Eu acho interessantíssimo o uso de palavras aqui que ela usou de falsas alegações para obter o controle do filme. Será que foi isso? Ou será que ela tentou assegurar um ambiente de trabalho seguro, confortável para todo mundo, respeitoso para ela e para todas as outras mulheres no set? Será que, na verdade, ela não queria era deixar que ele transformasse o filme num pornô, basicamente? Como o processo dela detalha que ele queria fazer. Sem contar que, assim, ela é acreditada como produtora do filme, então essa história de que ela queria tomar o controle é algo bem típico que foi soltado pra instar essa narrativa de que tudo aconteceu, toda a briga era porque ela queria tomar o controle do filme, como se ela fosse essa grande figura extremamente poderosa dentro ali do set e ele fosse um pobre coitado, e não ele, o diretor, produtor e dono da empresa que produziu o filme. Enxergar as coisas com clareza. Quem tava ali em cima na hierarquia de poder não era a Blake Lively. Apesar dela ser uma grande atriz, extremamente rica e poderosa, dentro daquela situação ali do set de gravações, não era ela que detinha o poder. Não era ela que tava no topo da hierarquia. Eu acho que seria extremamente desrespeitoso com todo mundo que sofreu assédio no set hoje, mas parte de mim queria muito ver o corte final dele, do Justin, e comparar com o filme que foi veiculado com as decisões do corte final dela, em sua grande maioria. Pra gente ter ali bem claro, bem explícito, qual era de verdade a visão final que ele tinha desse filme. Continuando. De acordo com o processo, o marido de Blake Lively, Ryan Reynolds, supostamente atacou verbalmente Justin Baldoni de maneira agressiva durante uma acalorada reunião da cobertura deles em Tribeca, Nova York, o acusando de ter cometido fat shaming, ou gordofobia, contra Blake Lively no set. O processo também alega que Ryan Reynolds pressionou a agência que gerenciava a carreira de Justin Baldoni, a WME, a largá-lo como cliente durante a press tour do filme Deadpool e Wolverine, muito antes da suposta crise de PR listada no primeiro processo. A gente tem tanto a falar sobre isso. Mas um adendo que foi algo que eu não detalhei no outro vídeo, porque ele já tava grande demais, não tinha como eu endereçar absolutamente tudo, porque era muita coisa. Sobre essa gordofobia que ele fez contra a Blake. Durante toda aquela caça às bruxas, quando surgiram aqueles vídeos no TikTok, quando ninguém sabia o porquê que o Justin estava tão separado do set, começou as especulações, começaram a surgir os rumores. Das razões, né, que surgiram era porque ele tinha perguntado ao personal trainer dela quanto ela pesava, porque havia uma cena onde ele precisava levantá-la e ele estava preocupado com as costas dele porque ele tinha um problema nas costas. E aí a Blake não teria gostado. Esse teria sido o surgimento de todo o bife entre eles. Quando na verdade não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, logo assim que as gravações começaram, a Blake, ela tinha acabado de ter bebê, não tinha nem 4 meses. Então ela meio que ainda tava em pós-parto, vamos dizer assim. E ele entrou em contato com o personal trainer dela, não porque ele queria saber quanto ela pesava, mas porque ele queria que ele criasse uma rotina, né, de exercícios e tal, pra que ela perdesse
peso em 2 semanas, porque ele queria levantá-la numa cena. Essa cena onde ele a levanta não existia no script até ali. Ele criou naquele momento. Eu diria que como uma desculpa pra forçá-la a perder peso, mas eu não vou dizer que sim, nem que não. Não satisfeito, depois a Blake acabou ficando doente, não lembro com que especificamente agora, e ele se ofereceu pra passar o contato de um profissional que era meio que especialista em probióticos, algo assim, pra ela. E ela aceitou, mas quando ela foi fazer a inscrição, tipo, no formulário desse profissional e tal, pra marcar uma consulta, etc., ela percebeu que esse profissional não era especializado em probióticos. Esse profissional, ele era especializado em emagrecimento rápido. Então, sim, ele fez fat shaming com ela no set. Com uma mulher que tinha acabado de dar à luz a um bebê. Que, em geral, não é gorda. Pros padrões da nossa sociedade ainda, ela não é gorda, mesmo quando ela tinha acabado de dar à luz. E ainda assim, ele tava hiper focado em fazê-la perder peso. Porque senão, ela não ia estar sexy no filme. Ele também constantemente ficava apontando esse sobrepeso dela e a idade avançada dela, sendo que, primeiro, ele sabia quem a Blake Lively era quando ele escalou ela pra fazer o papel. Então, eu não entendo o comentário sobre a idade dela. Não faz o menor sentido. Ele sabia quantos anos ela tinha. E até onde eu vi, a ideia do filme era perpetuar a Lily um pouco mais velha do que ela de fato é nos livros. Então, na minha opinião, na minha concepção, foi por isso que eles escalaram a Blake Lively, uma atriz que não é da idade que a personagem tem no livro. Mas, segundo ponto, a mulher tinha acabado de ter filho. E não era como se ela pudesse mudar a idade dela, nem mudar o peso dela instantaneamente naquele momento. Eu não duvido nem um pouco que o Ryan Reynolds, de fato, tenha gritado na cara do Justin, talvez até tentado bater nele nessa reunião. Mas eu também não julgo por ter feito nada disso, considerando tudo que a esposa dele havia passado no set. Continuando. O advogado Brian Friedman, que entrou com a ação em nome do Justin e sua equipe, disse a Variety que o Times se encolheu diante dos desejos e caprichos de duas poderosas elites intocáveis de Hollywood, desconsiderando práticas e éticas jornalísticas antes condizentes com a publicação reverenciada, usando textos adulterados e textos manipulados e omissão intencional de textos que contestam a narrativa de relações públicas escolhida. A reportagem do New York Times afirma que Melissa Nathan e Jennifer Abel plantaram histórias negativas sobre Blake Lively na imprensa, foi reforçada por uma troca de texto específica, na qual as duas aparecem comemorando após uma história do Daily Mail sobre Blake Lively, que criticou sua promoção sem senso do filme sobre violência doméstica e entrevistas embaraçosas de seu passado que ressurgiram. Abre aspas. Você realmente se superou com essa, escreveu Jennifer Abel, levando Melissa Nathan a responder. É por isso que você me contratou, certo? Eu sou a melhor. Mas em todo o contexto, parece que Melissa Nathan e Jennifer Abel estão de brincadeira, assumindo o crédito por uma história que surgiu organicamente. A história do The New York Times omite um texto de Melissa Nathan que precedeu a troca em que ela diz que não esteve envolvida na publicação da história. Droga, isso é injusto porque também não sou eu, escreveu ela. O New York Times também cortou o uso do emoji de rosto sorridente de cabeça para baixo, que normalmente é usado para transmitir sarcasmo. Olá, Tadeu edição aqui para adicionar algumas coisas que eu acabei não colocando durante o roteiro para gravar esse vídeo, e eu acho que são importantes de se endereçar. Eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Então, existe sim uma parte no processo do Justin Baldoni e os outros requerentes contra o New York Times, em que eles alegam que algumas mensagens, se não todas, na opinião deles, foram não manipuladas, por assim dizer, mas que foram escolhidas a dedo para mostrar exatamente aquilo que a Blake, no caso da ligação deles, o New York Times, gostaria que fosse, a história que gostaria que fossem contadas. E quando a gente coloca os prints que eles colocaram no processo versus os prints que a gente vê na carta onde a Blake Lively enviou pro CRD, de fato você vê que algumas mensagens não foram manipuladas, por assim dizer. No entanto, elas foram cortadas, sim, e você poderia dizer que talvez tiradas, lidas fora de contexto. E uma das mais importantes é uma onde a Melissa fala pra Jennifer que o Justin não percebia, talvez não tivesse noção do quão sortudo ele estava sendo naquele momento e que elas precisavam endereçar pra ele o quão sortudo ele estava sendo. E aí ela continua dizendo os sussurros na orelha com conotações sexuais, tipo, tudo que os outros membros disseram que ficaram super desconfortáveis assistindo. Tem tanta coisa, no sentido de tem tanta coisa que poderia manchar a imagem dele, a reputação dele, incriminá-lo de alguma forma. É isso que se dá a entender quando a gente lê essas duas mensagens dentro do processo da Blake. No entanto, no processo do Justin, eles colocam as duas mensagens lado a lado. E no print onde
no print do processo dele, ele mostra a conversa completa e a gente pode ver que, logo após dizer isso, a Melissa diz: "Não importa se não é verdade". Ao que a Jennifer responde: "Eu não sei como ele não entende isso. Ele acha que a verdade vai vencer, que a verdade sempre vence". Ao que a Melissa diz: "Não, não sempre, não vence sempre". E aí a Jennifer fala: "Eu falo pra ele que a gente tá, tipo, lidando com uma psicopata que literalmente chamou você de predador sexual. A gente tem que ficar feliz com difícil, tipo, ele ser chamado de difícil". Então, obviamente, sim, quando a gente separa aquelas 2 mensagens do contexto do print inteiro, a leitura delas é bem diferente. Fica parecendo que a Melissa definitivamente concorda com todas as alegações que as pessoas fizeram contra o Justin e estava enfatizando pra Jennifer o quanto ele era sortudo com o fato das pessoas não terem percebido ou não terem descoberto nenhum rumor ter surgido disso. Enquanto que no print completo, dá a entender que ela não acredita, mas que ela se preocupa que esse rumor possa surgir e ela não acha que a verdade seria o suficiente para superar qualquer rumor que possa ser dito sobre essa situação. Uma outra parte, que também está sendo muito vinculada, que as pessoas estão insistindo bastante, é um recorte onde a Melissa manda um link pra Jennifer, ao que a Jennifer responde: "Uau, você se superou muito nisso", ao que a Melissa responde: "Não foi por isso que você me contratou, eu sou a melhor". E essa é a mensagem, inclusive, que o advogado alega que houve a manipulação, né, houve a extração de um emoji que representaria de maneira óbvia que elas estavam sendo sarcásticas. No recorte da Blake não mostra algumas mensagens que aconteceram antes, onde a Melissa fala pra Jennifer que os rumores, as notícias estão ficando muito loucas, ao que a Jennifer responde, tipo: "Poxa, isso é injusto, porque não sou eu que tô fazendo isso, mas tudo fez parecer que sou eu, talvez não pra você, talvez, tipo, você saiba a verdade". Porque, ela dá a entender que parece que é ela que tá alimentando os veículos de informação com todos esses rumores pra construir a narrativa contra a Blake, e não ela, que ela está preocupada que pensem que é ela. A Melissa responde que sim, tipo, super parece que é o lado dele mandando essas informações para os veículos de notícia. E logo depois disso ela manda o link de uma matéria que o título é tipo: "A Blake Live deveria ser cancelada". E aí a Jennifer fala: "Nossa, você realmente se superou com essa matéria". E aí onde tem um emoji que é uma carinha virada de cabeça pra baixo. Teorias, esse emoji simbolizaria que ela tá sendo sarcástica nesse caso, o que poderia. A Melissa responde: "Foi por isso que você me contratou, não foi? Eu sou a melhor". Eu honestamente não sei dizer se o emoji exatamente exprime tanto essa ideia de que a mensagem é sarcástica do jeito que o advogado tá enfatizando que diz. Eu não sei se eu leria dessa maneira, honestamente. Mas, de qualquer forma, o recorte das mensagens cruas não é exatamente honesto, e sim pinta a mensagem de uma forma diferente sem um contexto anterior. Mas eu não entendi a ideia de enfatizar tanto no emoji. Eu acho que as mensagens, mais do que o emoji, as mensagens que antecederam, provam muito mais o ponto dele do que o emoji em si. Eu acho que essa parte do emoji em si não me convence de que elas estavam sendo sarcásticas. Pelo contrário, ainda fica parecendo, na minha opinião, que era algo que elas talvez tenham tentado plantar sim, mas enfim, é apenas a minha opinião. Outro ponto é que eles também, liberam prints de mensagens onde fica parecendo que o Justin basicamente não queria engajar ali nessa campanha, nessa smear campaign, nessa narrativa de manipular a imagem da Blake. Tem algumas mensagens onde ele endereça isso com, o time dele, etc e tal. Inclusive tem uma mensagem onde ele fala que ele não queria plantar histórias, ele queria mudar a narrativa, mas ele não queria necessariamente mudar essa narrativa criando mentiras. Porém, também existem prints, dele conversando com a equipe dele e alegando que a decisão dela e do elenco, dela estar sempre reunida com o elenco em todos os eventos e tal, enquanto ele estava sendo de lado, era uma estratégia dela de manipular as pessoas, porque ela é extremamente calculista e também maníaca, que era uma tentativa de reescrever a história, de fazer parecer que o filme, todo o investimento e trabalho foi muito mais dela do que dele, e o deixando de lado e meio que tentando fazer com que ele fosse esquecido em toda a promoção do filme, etc. Que tudo isso ela estava fazendo propositalmente, que ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. O que, mais uma vez,
eu acho que é totalmente plausível e totalmente possível que seja verdade que ela realmente tinha intenção de excluí-lo e talvez tirar o foco do trabalho, tirar ele do foco de todo o trabalho do filme. Mas mais uma vez, só porque isso é verdade, continua não invalidando o fato de ter sido um predador sexual dentro do set de filmagens. E eu não sei, eu acho que se eu tivesse sofrido esse tipo de situação dentro do ambiente de trabalho e depois eu tivesse que promover todo esse trabalho e eu tivesse o poder de afastar todo esse trabalho do abusador, eu tentaria fazer o mesmo. Egocêntrico e manipulador como isso é, eu não consigo, honestamente, sentir tanta raiva dela por fazer isso, apesar de eu não achar que é uma atitude legal, quanto eu sinto dele por ser um predador, entendem? No entanto, eu acho importante, sim, mostrar essa parte do processo do Justin contra o New York Times, etc. Prova que, sim, algumas mensagens foram escolhidas a dedo naquele momento para serem colocadas naquele processo, porque isso, de fato, é verdade, elas foram. O que não significa que, conforme esse processo for dando continuidade, e se talvez, né, ele chegar a via júri, que ela e o time de advogados dela não tem todas as mensagens e provas e testemunhos ali prontos para provar todas as alegações que ela fez contra ele, contra o Jamie, contra o Eiffel Studios e etc. Entendem? Mesmo porque nessas fases iniciais do processo, de fato, não é a fase de se apresentar todas as evidências que você tem. Então, talvez, ter escolhido a dedo essas mensagens tenha sido uma escolha que a gente vai entender o motivo mais pra frente, ou talvez tenham sido escolhidas justamente para enfatizar já aquilo que eles gostariam de dizer com essa primeira parte do processo. Eu não sei, pode ser as duas coisas. Mas de qualquer forma, a gente vai ter que esperar para ver se esse processo vai ir a tribunal, se a gente vai ter a oportunidade de ver todas essas provas. Eu honestamente não acho que isso vai chegar a acontecer. Eu acho muito possível que esse processo seja resolvido num acordo. Porém, veremos. Uma parte do artigo também diz: o lado de Blake Lively da história foi apresentado em uma carta de 80 páginas enviada em 20 de dezembro ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia, que o New York Times usou como base para sua história. Ao contrário de uma ação judicial, as reclamações de CRD normalmente permanecem confidenciais, a menos que sejam divulgadas. Em reportagens anteriores sobre o assunto, a Variety não conseguiu confirmar se Blake Lively sequer apresentou uma carta e o departamento se recusou a comentar o caso. Notavelmente, Blake Lively optou por não abrir uma ação judicial contra Justin Baldoni, Weiser ou qualquer um dos requerentes, uma escolha que a poupou do escrutínio do processo de responder a perguntas sobre juramento e produzir suas comunicações. Essa decisão não foi acidental, diz o processo. Aparentemente, isso não é mais verdade porque logo após a publicação dessa história, os advogados de Blake Lively disseram que haviam apresentado uma queixa federal contra o Eiffel Studios, Baldoni e os outros no Distrito Sul de Nova York. E aí é que entra aquela questão de entender como funciona o sistema judiciário lá, porque essa parte específica é muito importante de se apontar. Porque eles jogam essa informação como se, com a intenção de fazer parecer que os advogados da Blake tentaram fazer algo suspeito, algo malicioso em apresentar essa queixa ao CRD, ao invés de cara fazer uma ação, um processo contra o Justin, o Eiffel, etc. E assim, entrar com uma queixa no Departamento de Direitos Civis permitiu com que a Blake e a sua equipe de advogados, pelo menos por um momento, né, enquanto o Justin não retaliasse, centralizasse a denúncia dela de assédio no ambiente de trabalho como uma causa trabalhista. O que não é somente inteligente, como era a maneira correta de se fazer isso. Apesar do Josh e da equipe dele o tempo inteiro tentarem focar nessa batalha pela reputação e não sei o que, não sei o que lá, o cerne dessa questão toda é o assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. E é nisso que a gente deveria estar focando. E eu não tô dizendo que entrar com essa queixa primeira não tenha sido benéfico a ela. Foi, mas ao mesmo tempo não desmerece o fato de ter sido o passo correto também. Além do mais, o time legal dela disse em nota: infelizmente, a decisão da senhora Blake Lively de se manifestar resultou em mais retaliações e ataques. Conforme alegado na reclamação federal da senhora Blake Lively, a Weiser e seus associados violaram as leis federais e estaduais da Califórnia ao retaliar contra ela por denunciar assédio sexual e preocupações com a segurança no local de trabalho.
Agora, os réus responderão por sua conduta na Justiça Federal. Embora não iremos litigar esse assunto na imprensa, encorajamos as pessoas a lerem a queixa da senhora Lively na íntegra. Estamos ansiosos para abordar cada uma das alegações da Wayfair no tribunal. A grande maioria das justificativas que eles fazem nesse processo é muito absurda, mas essa parte é uma das que mais assumem a incapacidade intelectual do público, eu diria, porque eles dizem: outra alegação feita por Blake Lively centrou-se em Jamie Heath, mostrando a ela um vídeo de sua esposa nua. O New York Times agravou os seus fracassos jornalísticos ao avançar acriticamente as alegações infundadas por Blake Lively de assédio sexual contra Heath Baldoni, com a reclamação do CRG até mesmo rotulando essa filmagem como pornografia. Essa afirmação é manifestamente absurda, diz o processo. O vídeo em questão era uma gravação não pornográfica da esposa de Heath durante um parto em casa, profundamente pessoal e sem conotação sexual. Distorcer esse evento benigno em um ato de má conduta sexual é ultrajante e emblemático até onde Blake Lively e seus colaboradores estão dispostos a ir para difamar os demandantes. A ação acrescenta que o vídeo em questão foi mostrado a Blake como parte de uma discussão criativa sobre uma cena de parto em si, e é assim que acaba. Vamos analisar por partes. Bom, esse é mais um trecho que prova o meu ponto de que eles não refutam ou eles negam nada que a Blake os acusa do processo dela. Eles apenas tentam reescrever os fatos sob a perspectiva deles. Em primeiro lugar, eles estão nitidamente confirmando que o Jamie Heath mostrou um vídeo da esposa dele nua pra ela, sem o consentimento dela. Segundo, a Blake nunca disse naquele processo que o Jamie Heath mostrou pornografia a ela. O que ela disse naquele processo é que quando ele virou pra ela com um vídeo no celular de uma mulher nua com as pernas abertas, ela achou que ele estava mostrando pornografia pra ela. O que é algo que eu acho que qualquer pessoa assumiria. E terceiro, esse papinho de discussão criativa não cola, tá? Porque o vídeo da esposa dele dando a luz, ela dando a luz na banheira, era um parto humanizado, dentro de casa, etc. Quando a personagem da Lily dá a luz no hospital, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles queriam que ela gravasse a cena nua. E ele achou, na cabeça... Tem nem palavras pra explicar, na cabeça louca dele, que mostrar um vídeo da esposa dele dando a luz nua ia convencê-la a ficar nua no set de gravações. E algo que também não foi, que eu também não detalhei naquele outro vídeo, mas eu vou dar um contexto pra aqui, pra pintar como é mais horroroso ainda. A questão é que eles queriam tanto que ela gravasse nua, e no fim ela cedeu em ficar apenas com alguma coisa aqui que só tampasse, assim, o dorso dela e tinha alguma pequena coisa tampando a genitália, mas ela não estava vestida por baixo daquele coisa na cena do filme que tá tampado e tal. No filme em si a gente não vê ela nua, mas lá ela não estava exatamente super vestida, também não estava nua. Importante salientar que essa cena aqui era pra ser gravada com poucas pessoas, porque em geral cenas íntimas tem menos pessoas dentro do set, pro ator ficar mais confortável e tal. Não foi assim que aconteceu, tá? O set estava aberto pra todo mundo ver a filmagem, então tinha várias pessoas passando por ali, enquanto a gente... bilionário que financia os endeavors, as aventuras, a produtora Wayfair Productions, que é o amigo do Justin, voou de um outro lugar pra ir assistir essa cena específica. Ele tava lá assistindo. Então, assim, não era só que eles queriam que ela gravasse a cena do parto, eles queriam tornar essa cena um grande espetáculo. Voltando ao processo. Quanto à alegação de que Justin Baldoni descreveu inapropriadamente o traje da personagem de Blake Lively como sexy, o processo chama isso de exagerado e enganoso. As trocas de texto entre Justin Baldoni e Lively, incluídas na denúncia, mostram a própria atriz usando a palavra quando escreveu que as roupas de sua personagem deveriam ser muito mais sexy. Vou mostrar os dois lados, mas o gorro é muito mais sexy. Escreveu ela no que parecia ser sua defesa de uma opinião específica de guarda-roupa. Blake Lively incitou o tom da conversa, um tom que Baldoni respeitosamente atendeu durante o processo criativo. Como é que é? Eu ia falar que eu não consigo entender a lógica, mas é porque não tem lógica. Então, se eu falar para um colega de trabalho que eu acho determinada peça de roupa sensual, isso dá o direito a ele de fazer comentários sexualizando meu corpo? Claro que fica pior. O artigo do New York Times afirma que antes do início das filmagens de Ian's With Us, em 2023, Blake Lively se opôs às cenas de sexo que Justin Baldoni queria acrescentar que ela considerava desnecessárias. Em resposta, o Wayfair Studios de Baldoni concordou em fornecer um Intimacy Coordinator em tempo integral, mas o processo de hoje oferece uma versão alternativa dos acontecimentos. Em uma mensagem de texto enviada por Blake antes das gravações, incluída no processo, ela indica que não tem pressa em
em se encontrar com o profissional do filme. Abre aspas. Eu me sinto bem, posso encontrá-la quando começarmos. Obrigado. Fecha aspas. Variety, eu preciso que você me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos, onde, nessa mensagem, a Blake afirmou que ela não queria um Intimacy Coordinator em momento algum durante as gravações do filme. Onde nessa mensagem ela disse que ela estava ok com o Justin se encontrando com esse profissional sozinho, descrevendo sem a presença dela como eles queriam que a cena, como ele queria que a cena acontecesse junto com essa pessoa, e a pessoa não está presente no set. Me diz aonde nessa mensagem que ela afirma que isso aconteceu. Porque o que eu vi aqui é só ela dizendo que poderia conhecer o profissional quando eles estivessem no set. Que até então essa mensagem foi mandada antes das gravações começarem, quando o filme estava no processo de produção ainda. Me explica onde nessa mensagem ela tá dando consentimento para fazer isso tudo. Porque eu não vi. E sim, às vezes eu me pergunto, será que ele sabe para que serve um Intimacy Coordinator? Será que ele achava que esse profissional é pra deixar a cena mais sexy e não pra deixar a cena segura pros atores? Mas ao mesmo tempo ele sabe muito bem porque ele usou isso tanto de artifício argumentativo durante as entrevistas dele, como ele fez questão de esse profissional em cena e blá 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 blá, que eu tenho certeza que ele sabe pra que serve e ele usou de malícia, assim, todos os momentos onde ele deixou ela desconfortável. O processo de Baldoni também faz referência às notas do Intimacy Coordinator, que incluía uma sugestão que talvez Ryle, interpretado por Baldoni, opte por não ter um depois de satisfazer a Lily, interpretada por Blake Lively. De acordo com a denúncia, Blake afirma: eu ficaria mortificada se isso acontecesse comigo, ao que Baldoni, segundo o exemplo de Lively, no que parecia uma tentativa de conectar e desenvolver seus personagens, diz: eu não tenho certeza sobre você, mas esses foram alguns dos momentos mais lindos com a minha esposa e eu. Entre minha esposa e eu. Mais uma vez, eu acho muito interessante a escolha das palavras da jornalista que escreveu esse artigo toda vez que ela vai falar sobre alguma coisa que o Justin diz, porque ele é sempre tão gentil, tão doce, tão inocente, e ele sempre tá seguindo o tom que a Blake dá, sabe? Ele sempre fala determinadas coisas porque a Blake deu abertura, é sempre culpa da Blake, sempre a Blake que direciona tudo o que acontece, porque a culpa é sempre da mulher, né? Você tem alguma dúvida da parcialidade nesse artigo publicado? Porque eu não tenho dúvida alguma, honestamente. Mas assim, em geral, eu não vi nada de mais ou incitativo sexualmente no que a Blake escreveu. Me pareceu que ela estava dando uma perspectiva de uma mulher num filme que é sobre a perspectiva de uma mulher. Que muitas mulheres até hoje, a gente ainda tem essa ideia societária de culpa, né, que as mulheres têm com relação ao sexo. E sim, muitas mulheres ficariam muito envergonhadas, talvez, se o cara não quando estão tendo relações, ela sim e tal, por conta dessa culpa que a mulher carrega. Então, eu acho que ela estava passando essa perspectiva, talvez pensando em como algumas mulheres, ou a grande maioria, se sentiria assistindo o filme, que iam achar embaraçoso para a personagem, iam achar meio patético, e não que iriam achar doce ou gentil da parte do cara e tal. Um porta-voz do New York Times respondeu: o papel de uma organização de notícias independente é seguir os fatos até onde eles o levam. Nossa história foi relatada meticulosamente e com responsabilidade. Foi baseado na revisão de milhares de páginas de documentos originais, incluindo mensagens de textos e e-mails que citamos com precisão e extensão no artigo. Até o momento, o Wayfair Studios e o Sr. Badoni e os demais sujeitos da matéria e os seus representantes não apontaram um único erro. Publicamos também a declaração completa em resposta às alegações do artigo. Planejamos nos defender vigorosamente contra o processo. Mas a grande questão é que ele não precisa de uma vitória nesse processo. Como eu falei, o objetivo não é limpar o nome dele no âmbito legal, mas pegar o controle da narrativa de volta. Ao publicar esse processo contra o New York Times uma semana depois da matéria, ele constrói essa imagem de a Blake Lively estava mentindo porque o Justin tá atacando de volta. E é só a gente observar os inúmeros vídeos em todas as plataformas que surgiram depois da matéria da Variety afirmando que o Justin é a grande vítima e que vai ficar difícil agora pra Blake se provar. Quando na verdade o processo dele não desmentiu nada, é só ler. É só ler e ter um pouquinho de raciocínio lógico. Esse movimento estratégico dele não é pra apelar pra pessoas com pensamento crítico. Conseguem enxergar o que ele tá fazendo. Pessoas que vão tirar um tempo pra ler esse artigo, vão entender. Não é pra essas pessoas. O público dele, os apoiadores dele, eles são as mesmas pessoas que apoiaram o Johnny Depp. Eles são pessoas mais propensas a tomar um post do Reddit, por exemplo, como verdade, do que ou como fonte de informações, do que uma matéria investigativa de um jornal com peso internacional. São pessoas que já têm uma desconfiança da mídia tradicional e que compraram muito facilmente essa história de que ele tá lutando contra a mídia, que a mídia é difamatória, que a mídia odeia, blá blá blá, que ele é essa zebra na história, sabe?
que entre os dois ele tem a Blake tem muito mais poder e dinheiro pra fazer as coisas do que ele, e ele é um coitado, e o filme dele, que ele tinha tanta paixão em construir, em fazer, e ela tomou tudo isso. São pessoas que já são ali conspiracionistas, já veem tudo com esse viés de confirmação. Então, a questão é que essa galera, ela pode não ser a maioria das pessoas pode não estar comprando essa história, pode estar acreditando na Blake, porém essa galera é bastante vocal, essa galera é bastante barulhenta nas redes sociais. Isso é importante pra ele, principalmente porque quando a gente tem uma tendência a engajar com o que já tá acontecendo. Um exemplo fácil de entender isso é, por exemplo, quando você olha um vídeo em qualquer lugar, seja no Instagram, no YouTube, no TikTok, você concordando ou não concordando com o vídeo, você tendo algo a dizer, dificilmente você comenta se não tiver nenhum outro comentário. É muito difícil você ser a primeira pessoa que vai comentar. Você pensa bem se você quer comentar ou não. Porém, se esse vídeo já tiver vários comentários, você é muito mais propenso a escrever alguma coisa, ainda que você vai escrever algo que outras pessoas já tenham dito, ainda que a sua opinião seja repetitiva, simplesmente porque outras pessoas já fizeram. É igual se uma mulher dentro do ônibus grita que ela tá sofrendo assédio, por exemplo. Demora uma ou talvez nem ninguém vai fazer nada, porque ninguém quer ser o primeiro a fazer alguma coisa. As pessoas têm uma tendência a já ir com o que tá acontecendo, e é por isso que essa história todo esse horror, esse ódio a Blake na época, cresceu com tanta ênfase, foi tão vigoroso, foi tão barulhento, porque as pessoas têm uma tendência a engajar com o que já tá acontecendo, e discurso de ódio engaja muito. O ódio, a contraposição, não gostar das coisas, une muito mais as pessoas do que o gostar. Isso é um fato. Ela é obrigada a apresentar todas as testemunhas que ela detalhou que existiam no processo, as pessoas nas quais. Então, assim, tudo vai acabar aparecendo dentro do tribunal. Eu, particularmente, não acho que o Justin, Jamie Heath, Melissa, Nathan, Jennifer Abel vão deixar esse processo chegar aos tribunais. Eu acho que eles vão chegar a um acordo antes disso, porque assim, eu, na minha opinião, leiga do assunto, com conhecimento só básico de cultura pop e tal, e mínimo de como funciona o sistema processual de lá, acho que não seria do interesse deles deixar que esse processo viesse a júri, sobretudo porque existe uma possibilidade muito grande desse processo vir a júri e ser televisionado, tal como foi o do Johnny Depp e da Amber Heard. Porém, ao mesmo tempo, o egocentrismo do Justin Baldoni e do Jamie Heath é tão grande, é tão alto, que não me surpreenderia eles acreditarem que eles vão conseguir construir um outro Johnny Depp versus Amber, sabe? E deixar que o processo role, vá a júri, etc. E tudo seja exposto. Então, assim, aguardamos cenas dos próximos capítulos. E enquanto eu editava esse vídeo, essa notícia saiu algumas horas antes. Então, simplesmente, a minha cobertura sobre esse caso vai ser infinita. Ela nunca vai acabar. E aguardem cenas dos próximos capítulos aqui no canal, porque definitivamente eu terei que cobrir especificamente esse novo processo do Justin mais uma vez. Mas sem promessas de quando esse próximo vídeo irá sair, porque simplesmente são vídeos extremamente longos que requerem muita pesquisa e demoram bastante para serem produzidos. Então eu não prometo que vai sair ainda essa semana. Possivelmente semana que vem, mas também não vou prometer isso. Agora que eu estou investida a contar essa história aqui no canal, com absoluta certeza, se outros desdobramentos, nossa, minha garganta tá doendo de falar já, gente, acontecerem, eu trarei aqui novamente. Podem ficar assim, certos, seguros, que eu trarei aqui novamente. Talvez não no minuto que a informação sair, porque demora um pouco. E a minha prioridade não é trazer o vídeo imediatamente quando determinada notícia história, porque a minha prioridade é trazer um conteúdo consciente. Então, eu prefiro demorar um pouco e ter tempo pra saber o que eu tô falando. Por isso que esse vídeo não saiu imediatamente logo quando o Justin processou, etc e tal. Quer dizer, quando for publicada essa matéria da Variety, etc e tal. Mas é isso. Bom, deixa aqui embaixo seus comentários. Eu nem sei se existe muito o que dizer a respeito dessa história, mas se você teve que dizer, deixa aqui embaixo. O que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Esperança é que esse processo motive outras atrizes a não esconder essas coisas que acontecem, a se posicionar mais, até mesmo depois de uma matéria que a Blake fez esse processo e tal. A Kate Beckinsale também deu uma entrevista, não lembro agora a que revista foi, mas onde ela falou que essa atitude da Blake vai motivar outras atrizes a fazer isso, e contou a própria história dela, onde ela não teve coragem de expor o que aconteceu com ela. Então, assim, minha esperança é que isso traga uma
revolução, uma pequena revolução. E que também, toda essa história trazendo agora pra história da suposta campanha de derrubar a reputação dela e tal, e que isso traga um pouco de luz para as pessoas entenderem melhor como funciona gerenciamento de imagem e PR dentro da grande indústria que é Hollywood, celebridades e tal, porque eu acho que é agora, e principalmente com essa história, que as pessoas estão começando a aprender como isso tudo funciona e começando a entender como campanhas de derrubar as smear campaigns de fato existem e em sua grande maioria são mulheres que sofrem elas. Como aconteceu com Amber Heard, como aconteceu com Angelina Jolie durante o divórcio dela com Brad Pitt. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido informativo e tenha conseguido esclarecer o máximo possível pra você. Obviamente, eu não trouxe exatamente o processo inteiro, porque seria completamente inviável, mas eu trouxe o que eu julguei as partes mais importantes de serem abordadas aqui. Se você gostou desse vídeo e também gosta de análises de personagens, já se inscreve aqui no YouTube do canal para não perder nenhum outro vídeo, deixa um like nesse vídeo e compartilha para todas as pessoas que precisam entender melhor essa história. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, @soueutai. Se você quiser participar do meu clube do livro, o link tá aqui na descrição, totalmente gratuito, beleza? Um beijo, até o próximo vídeo.